Evangelho, sábado da quinta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenham compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos perguntaram: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando a seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuísse também. Comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região da Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos dá graça de continuarmos a iniciarmos a leitura do 8º capítulo do Evangelho de São Marcos. E esse capítulo começa com um grande feito de Nosso Senhor, a multiplicação dos pães e dos peixes. Marcos enfatiza o sentimento de Nosso Senhor diante da multidão, que diz: tenham compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Jesus se preocupa com a necessidade daqueles que vieram ao seu encontro e, com um olhar muito realista e contundente, considera que despedir a multidão para seguir o seu caminho significava entregá-la a uma sorte desprevenida, ou seja, desassistida pela providência. Pois aqueles que deixaram tudo para seguir Jesus, para vir ao encontro dele, o fizeram com grande urgência, pelas necessidades espirituais e materiais que os tocava. Foram que deixaram tudo e foram ao encontro de Jesus, não porque eram imprudentes, mas porque ambicionavam algo de grande valor para as suas vidas, que era receber através de Cristo as graças do céu, que não sobrou-lhes tempo para pensar as demais necessidades. Olha que interessante, meus irmãos. Mas o Senhor tinha prometido que aquele que deixasse pai, mãe, terra, irmãos, por causa do reino de Deus, receberia ainda 100 vezes mais nessa vida. Padre, mas esse texto não se aplica exatamente àqueles que estão naquela multidão. Para ver como é que o nosso Senhor é generoso, né? Esse texto se aplica àqueles que deixaram tudo para seguir Jesus. Naquela multidão, muitos buscavam o Senhor por suas necessidades, mas ainda não o seguiam firmemente e profundamente ao ponto de deixar tudo para segui-los. E por eles o Senhor foi generoso, olhou por uma necessidade que eles mesmos não olharam. O Senhor responde com um gesto de providência em favor desses filhos que não conseguiram zelar atentamente com a prudência diante das necessidades que tinham, pois se lançaram com as últimas possibilidades que haviam para chegar até Jesus
e a providência divina os assistiu, os acompanhou, os socorreu, os guardou em lugar seguro. Eles não haviam pensado suas necessidades a tal ponto, mas o Senhor, que os atraiu para si, pensou cada uma delas, de maneira que as necessidades materiais e espirituais do encontro com Jesus tornou-se assegurada em favor deles, e mais ainda, aquelas outras necessidades que fazem parte da ordinariedade da vida prometida por Jesus também foram devidamente asseguradas, pois o Senhor, no seu infinito amor e providência, não deixa faltar nada. Por isso eu dizia que o texto de hoje é uma resposta para que todo aquele que deixou tudo para seguir Jesus possa olhar a promessa do cêntuplo que o Senhor fez e com serenidade e segurança dizer: bendito seja o teu santo nome, Senhor, porque sei que cumpre suas promessas e cumprirá também essa. De que coisa eu vou temer se o meu Senhor oferece por mim 100 vezes mais? Se Ele dispõe a sua providência, que é divina e perfeita, em favor de minhas necessidades, o que eu hei de temer? Pois o Senhor é por nós, cuida de nós, está conosco, se levanta em nosso favor. Que essas verdades nos iluminem, nos encham o coração de paz e de esperança, a fim de que durante essa jornada de preparação para o dia do Senhor, tenhamos o coração sempre feliz e cheio de alegria pela certeza da providência divina que se realiza em nosso favor para a honra e glória do nome do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.